Agora é hora de falar de eleições. O Avante oficializou no último sábado a candidatura de André Janones para a presidência da República. O anúncio foi feito durante convenção nacional do partido, realizada no Grande Teatro do Minacentro, em Belo Horizonte. Essa é a primeira vez que Janones tentará assumir o posto de presidente. No domingo, foi a vez do PL oficializar o nome de Jair Bolsonaro como candidato à reeleição. A convenção ocorreu no Maracanãzinho, zona norte do Rio de Janeiro, e também confirmou o general Walter Braga Neto como vice na chapa. Também neste domingo, o Unidade Popular oficializou a candidatura de Leonardo Péricles à presidência da República durante convenção do partido em Natal, Rio Grande do Norte. Péricles é o presidente nacional do partido e técnico em mecatrônica e morador da periferia de Belo Horizonte. E lembrando que na semana passada, Ciro Gomes do PDT e Lula do PT também tiveram as candidaturas oficializadas. Mas vamos seguir falando de política e economia. Para isso, temos aí dois convidados, né? O pesquisador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, o Felipe Sirigati, e também o analista de risco político da Control Risks, o Leandro Lima. Vou começar com o Sirigati para fazer a pergunta, né, que muitos brasileiros estão se fazendo nesse momento. Qual é o impacto, hein, Sirigati, de um ano eleitoral, da economia, né, no ano eleitoral? Como é que a política acaba interferindo na vida econômica do país, inclusive nas condições das políticas monetárias? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petrin. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, Leandro. Pois é, então, certamente, ano eleitoral, por ser um ano em que você constrói expectativas, em que você desenha melhor o que deve acontecer nos próximos 4 anos, certamente que isso tem influência nas variáveis macroeconômicas. No nosso caso aqui, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma fotografia que está melhorando ao longo de 2022, ou seja, a gente está com uma perspectiva de que a economia cresça acima do que a gente imaginava no início do ano, e uma inflação menor do que a gente imaginava, por exemplo, se nós conversássemos há 4 semanas. Por trás disso, nós temos o quê? A gente está injetando na economia uma espécie de analgésico. Então, vai trazer um alívio, é positivo, mas não dura para sempre, e vai deixar uma certa conta a ser paga lá para 2023. Esse analgésico, principalmente, esses recursos extras que o governo tem colocado via política fiscal, só que uma hora essa conta vai chegar. Alguns desses recursos não vão durar além de 2022, e aí, lá em 2023, a gente tem que reequilibrar a nossa situação. E o mercado tem precificado isso justamente com o crescimento menor do PIB e com uma inflação, embora menor do que agora em 2022, com uma inflação ligeiramente mais acelerada, por exemplo, que a gente imaginava há 4 semanas. Agora, Leandro, olhando do ponto de vista político, né, diante dos nomes já confirmados, qual é a sua percepção dessa corrida? Ainda há espaço fora dessa polarização, olhando aí para o agro? Quais os desafios dos candidatos nesse momento? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petrin. Boa noite, Felipe. Bom, do ponto de vista político, as últimas oficializações, elas não apresentam nenhuma grande surpresa. Os principais candidatos dessa disputa, que são o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, já oficializaram as suas candidaturas, e agora sim começa para valer a disputa eleitoral, e a gente vai começar a ver com um pouco mais de clareza quais são as propostas de ambas as chapas
para o setor agropecuário. Agora, é importante mencionar também que ambas as candidaturas, apesar, claro, né, cada uma tem a sua própria nuance de como lidar com o setor, mas ambas compreendem a importância do setor agropecuário para a economia brasileira e não é um tema do qual as candidaturas vão se furtar. Agora, também é importante notar os desafios, não só eleitorais, mas os desafios internacionais que se colocam para o setor e que convergem com esse período eleitoral, né? A gente tem a guerra na Ucrânia, tem um desaceleramento em muitos países, e esses são todos fatores que podem interagir com essa instabilidade política e essa incerteza política doméstica mais elevada, que podem representar um desafio para o setor. E incerteza que também é muito associada com esse alto nível de polarização que a gente deve observar, já estamos observando, mas que continuaremos observando ao longo dessa disputa eleitoral e, a princípio, sem muito espaço para uma terceira via. Deve ser uma eleição realmente polarizada nesses dois polos, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Bom, voltando para o aspecto econômico, né, a inflação, né, certamente é um ponto que acaba sendo aproveitado aí nos discursos eleitorais. Como é que você vê a projeção daqui para frente, pelo menos até a eleição, Sirigatti? A gente está vendo aí uma desaceleração, né, no custo de vida, mas ao mesmo tempo preços ainda muito elevados. Qual que é a sua percepção daqui para frente, pelo menos até as eleições? Pois é, então vamos lá, a gente tem que lembrar quais são as duas principais fontes para essa inflação elevada que a gente tem observado. De um lado, nós temos combustíveis, de outro lado, nós temos inflação de alimentos. E, de forma geral, qualquer um desses dois grandes componentes, o governo não tem muita mágica para atuar. Ok, provavelmente a gente vai registrar agora no mês de julho uma deflação, mas é algo incrivelmente temporário, não vai fazer com que os combustíveis operem em deflação ao longo daqui até o final do ano, ao longo do nosso segundo semestre. E mais do que isso, outro ponto que tem gerado, vamos dizer assim, aquecido um pouco mais essa inflação é justamente o câmbio. Então, todo esse clima de incerteza que o Leandro apresentou, o mercado olhando e dizendo, pera lá, a gente tem ali um belo parafuso para apertar em 2023. Quais das candidaturas está apresentando uma ótima disposição e habilidade para segurar essa chave de fenda e apertar esse parafuso do lado fiscal? Infelizmente, me parece que ambas as candidaturas ainda não se mostraram muito convincentes em segurar e manusear essa chave de fenda, o que aumenta a percepção de risco com relação à economia brasileira, e subindo o risco país, o capital acaba saindo aqui dos nossos ativos. Isso joga a taxa de câmbio para cima e tudo que é precificado em dólar fica mais caro, naturalmente. Isso vale para combustíveis, isso vale para alimentos. Forte mudança daqui até o final do ano? Provavelmente não, tá? Ou pelo menos não daquilo que a gente tem grande controle. Mas ainda assim, então a gente está colhendo uma ótima safrinha de milho. Para trigo, convenhamos, São Pedro está demorando para mandar chuva, então talvez tenha algum atraso nesse plantio, mas o fato é, se a gente tiver condições climáticas favoráveis, seja aqui, seja no hemisfério norte, a gente pode ter uma pressão menor sobre os preços. Bom para os consumidores, não tão bom para os produtores. Mas dado que a gente está falando de inflação, nós não vemos uma inflação acelerando ao longo desse segundo semestre, também não caindo fortemente, além dessa sinalização que a própria pesquisa Focus do Banco Central já nos entregou. Uma inflação de 7%, o que comparado com o que a gente tinha no início do ano, ou quando estourou o conflito lá no leste europeu, convenhamos, é uma ótima notícia. Perfeito. Ô Leandro, você já descartou, né, a possibilidade de uma terceira via e disse que vai ficar polarizado mesmo aí entre Bolsonaro e Lula. Eu queria te perguntar quais são as vantagens e desvantagens de uma polarização tão intensa como a gente está vendo aqui no Brasil.
Uhum. Bom, a polarização ela é um fenômeno bastante complexo, bastante delicado na política brasileira. Ela não é nova. Nós víamos uma polarização muito clara entre PT e PSDB ao longo, né, das últimas décadas, mas a polarização agora ela acontece de maneira muito mais acirrada e muito mais acirrada de ambos os lados, né? Então esse é um elemento importante para a gente tomar em consideração, e essa polarização ela se retroalimenta, né? E a gente está num período eleitoral em que os antes eles se retroalimentam, né? Então existe ainda um antipetismo e também um antibolsonarismo, e são esses dois fenômenos que interagem entre si e que devem impedir que uma terceira via consiga romper esse ciclo e consiga ser eleitoralmente competitiva, né? Então, essa polarização ela é bastante complexa por conta da tensão política, digamos, exacerbada ou relativamente mais alta que nós temos observado no país ao longo dos últimos meses, e que é uma tendência que vai continuar até, né, as eleições em outubro, e é um fenômeno que interage ali de uma maneira complexa com o mundo econômico, né? Então, e também um fenômeno bastante particular dessa eleição é que pela primeira vez a gente tem o atual presidente disputando com um presidente anterior. Isso é algo que nunca havia acontecido na história recente brasileira. Tá, conversamos aí com o pesquisador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, o Felipe Serigati, e também com o analista de risco e político da Control Risks, o Leandro Lima. Felipe, obrigado, boa noite para você, até uma próxima. Boa noite, grande abraço a todos. Valeu. Leandro, valeu a participação. Obrigado, boa noite. Boa noite, perfeito.